A temperatura em Silver Pine Ridge tinha caído para menos 20 graus. As equipas de busca foram canceladas. Um silêncio específico tomou conta da sala quando um pai percebeu que nunca mais veria os seus filhos. Alpha Callan Thorne, um homem capaz de esmagar pedras com as próprias mãos, chorava. A alcateia preparava-se para um funeral. Estavam prontos para enterrar caixões vazios. Mas então as pesadas portas de carvalho do grande salão se abriram. Elas rangeram sob o peso de uma nevasca. Ali não estava um guerreiro. Não era um soldado. Era uma menina com os lábios azuis, tremendo, segurando um embrulho que estava muito imóvel. O que ela sussurrou a seguir não mudou apenas o funeral. Começou uma guerra. O relógio de pêndulo na casa da matilha Silver Pine marcava 3h14 da manhã. Era uma peça antiga de mogno que estava ali desde o século XIX, e o seu tic-tac rítmico parecia um martelo batendo numa bigorna no silêncio da sala. O grande salão, normalmente um local de festas e da agitada política dos lobos, estava agora cheio de tristeza. As pesadas cortinas de veludo estavam bem fechadas contra o vento uivante lá fora. Uma nevasca, a morte branca, como os habitantes locais de Montana a chamavam, assolava a região há 3 dias seguidos. O Alpha Callan Thorne estava sentado à cabeceira da longa mesa. Ele não se mexia, não piscava. Ele olhava fixamente para uma marca de arranhão na madeira com um copo de uísque intocado perto da sua mão. Alpha! Uma voz suave quebrou o silêncio. Callan não olhou para cima. Ele sabia que era Ryland, seu beta e amigo mais antigo. O xerife ligou. Os policiais estaduais estão a retirar os cães, disse Ryland, com a voz carregada de exaustão. Os policiais estaduais estão a retirar os cães. A neve tem quase 2 metros de profundidade na passagem. Disseram que nenhum organismo biológico sem abrigo poderia sobreviver por mais de 48 horas. A mão de Callan apertou o copo de uísque até que o cristal espesso se estilhaçou. O líquido âmbar e o sangue escorreram pela mesa, pingando no chão. Ele não sentiu os cacos de vidro cortando a palma da mão. A dor física era um incômodo surdo e distante em comparação com o vazio no peito. Eles têm 5 anos, Ryland, sussurrou Callan, com a voz a soar como cascalho a ranger. Os meus filhos têm 5 anos. Eu sei, ainda não se podem transformar. Não têm os seus casacos de inverno. São apenas rapazes. Há 2 dias, os gêmeos, Toby e Wyatt, desapareceram da ala segura do berçário. No momento estavam a brincar com os seus blocos de madeira. No momento seguinte, a janela estava aberta e a neve entrava. O rastro de cheiro foi instantaneamente mascarado pela tempestade. A alcateia vasculhou a floresta. 300 lobos transformaram-se e correram até as patas sangrarem no gelo, uivando pelos herdeiros perdidos. Mas o vento uivava mais alto. Temos que preparar a cerimônia, Callan, disse Ryland gentilmente, colocando a mão no ombro do Alfa. Os anciãos estão a exigir isso. Se os herdeiros se foram, a matilha precisa de chorar para estabilizar o vínculo. A instabilidade está a tornar os lobos agressivos. Callan levantou-se abruptamente, a sua cadeira rangendo no chão. Ele caminhou até a grande lareira, onde os troncos estavam a queimar até se transformarem em cinzas. Queres que eu enterre os meus filhos antes mesmo de ter segurado os seus corpos? Quero que lidere o seu povo, disse Ryland, endurecendo o tom de voz apenas o suficiente para ser ouvido. Lídia já está a agitar o conselho. Ela está a dizer, a sua dor o tornou fraco. Ela está a sugerir que talvez a linhagem não devesse continuar. Callan rosnou, produzindo um som grave e estrondoso que fez vibrar os vitrais. Lídia é filha do antigo Alfa do Território do Norte. Ela queria ser sua companheira há anos e nunca escondeu seu desdém pelo fato de Callan ter tido filhos com uma companheira que morreu no parto. Uma companheira que Lídia considerava comum. Deixe-a falar, cuspiu Callan. Se ela falar comigo hoje, vou arrancar a garganta dela. É exatamente por isso que precisamos da cerimônia, insistiu Ryland. Para mostrar a eles que você ainda é o Alfa. Vamos assumir o pior. Vamos chorar a perda. Depois, vamos caçar quem quer que os tenha levado. Callan fechou os olhos. Viu o sorriso torto de Toby. Viu a obsessão de Wyatt por caminhões de brinquedo. Sentiu o peso fantasmagórico deles subindo em seu colo. Tudo bem, disse Callan com um gosto amargo na boca. Prepara o salão. Vamos chorar ao amanhecer. As horas se arrastaram. O sol não nasceu.
Em vez disso, o céu apenas ficou com um tom mais claro de cinza escuro. A matilha começou a entrar no grande salão. Eram centenas, guerreiros, mães e anciãos. Vestiam as tradicionais cores carvão do luto. O ar estava pesado com o cheiro de lã molhada, fumo de lenha e o aroma metálico acre da tristeza coletiva. Na frente da sala havia 2 pedestais vazios. Lídia estava de pé perto da primeira fila. Ela usava um vestido preto que se moldava ao seu corpo e uma máscara de solenidade ensaiada no rosto. Mas Kallen podia sentir a ambição que emanava dela como um perfume barato. Ela não cheirava a tristeza. Ela cheirava a estar pronta. Kallen assumiu o seu lugar no pódio. Ele olhou para o mar de rostos. Abriu a boca para proferir as palavras tradicionais de libertação, para informar a sua alcateia que os herdeiros alfa estavam agora a correr nos eternos terrenos de caça. Respirou fundo. Bum! O som veio do fundo do salão. Não era um trovão. Bum! Alguém estava a bater nas portas principais. As pesadas portas de carvalho que tinham sido trancadas por dentro para impedir a entrada da tempestade. A sala ficou mortalmente silenciosa. Todos os lobos se viraram. Ryland acenou para os guardas. 3 guerreiros se dirigiram para a entrada. Lanças abaixadas. Bum! Abram! Kellyn ordenou, sua voz cortando a tensão. Os guerreiros levantaram a pesada barra de ferro e puxaram. Não foi apenas o vento que entrou. Ele explodiu na sala, fazendo a neve rodopiar pelo chão polido e apagando as velas no fundo. Emoldurada pelas condições de nevasca, uma figura estava de pé. Não era um guerreiro. Não era uma ameaça. Era uma rapariga. Ela parecia ter sido feita de gelo. Era pequena e dolorosamente magra, vestindo um casaco 3 tamanhos maior que o seu, preso com fita adesiva. As suas calças de ganga estavam completamente encharcadas com água gelada, e as suas botas eram de borracha barata, que não ofereciam proteção contra o inverno de Montana. Ela era humana. Cain percebeu isso instantaneamente. Não havia cheiro de lobo nela, nem o odor característico de um metamorfo. Ela cheirava a geada, agulhas de pinheiro e antisséptico. Ela deu um passo à frente e seus joelhos cederam. Ela se apoiou na moldura da porta, com os nós dos dedos brancos, rachados e sangrando lentamente. Socorro! Ela grasnou, sua voz quase um sussurro, frágil como folhas mortas. A matilha murmurou. Uma humana aqui? No meio de uma cerimônia matinal privada? Tirem-na daqui! Gritou Lídia da primeira fila, com voz estridente. Este é um momento sagrado. Como uma humana ousa invadir? Silêncio! Rugiu Kalin. Ele saiu da passarela com os olhos fixos na rapariga. Ele caminhou pelo corredor central, a multidão abrindo-se diante dele como água. À medida que se aproximava, conseguia ver mais detalhes. As pestanas dela estavam congeladas com cristais de gelo. A pele dela tinha uma tonalidade alarmante de cinzento translúcido, mas foi o que ela segurava que fez o coração de Kalin parar. Ela segurava um cobertor de lã grande e pesado nos braços. Estava bem enrolado e coberto de neve, e ela agarrava-o com tanta força que os dedos pareciam garras. Kalin parou a 1,5 metros dela. O frio que emanava dela era intenso. Quem é você? Perguntou Kalin, agora com uma voz mais suave. A rapariga olhou para cima. Os seus olhos castanhos estavam arregalados de terror e exaustão. Ela não respondeu à sua pergunta. Apenas ajustou o aperto no cobertor. Eu encontrei-os, sussurrou ela. Kalin prendeu a respiração. O quê? Eu encontrei-os, repetiu ela, balançando-se nos pés. Eles estavam na cave da cabana do velho Miller, na Route 9. Ela retirou a camada superior do cobertor de lã molhado. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. Enrolados dentro do cobertor e aconchegados um ao outro para se aquecerem, estavam 2 meninos pequenos, Toby e Wyatt. Os seus lábios estavam azuis e a pele pálida. Eles estavam completamente inconscientes. Mas quando o cobertor se moveu, Toby soltou uma tosse fraca e chorosa. Eles estavam vivos. Kalin caiu de joelhos. O poderoso rei Alfa, o homem que não temia nada, tinha caído no chão diante daquela rapariga trêmula. Estendendo as mãos trêmulas, ele tocou a bochecha de Wyatt. Fria. Tão fria, mas ainda quente. Curandeiros! Kalin gritou, o som rasgando sua garganta. Chamem os curandeiros agora. O caos se instalou. Os médicos da matilha correram com macas e cobertores quentes. Eles se aglomeraram em torno da rapariga, tentando tirar o embrulho dela, mas ela recuou. Não, ela sussurrou com os olhos selvagens.
Não os machuquem. Deus para mim, disse Kalin, olhando-a nos olhos. Eu sou o pai deles. A rapariga piscou, focando o olhar no rosto de Kalin. Ela parecia estar procurando por algo. Alguma semelhança, alguma segurança. Lentamente, as suas forças se esvaíram. Ela caiu para a frente e Kalin a segurou, segurando os seus filhos e a menina nos braços. Ele podia sentir como ela era leve. Ela era essencialmente um esqueleto envolto em roupas molhadas. Você está segura, sussurrou Kalin em seus cabelos, embora não soubesse por que a estava a confortar. Tem-nos em segurança. Enquanto os curandeiros cuidadosamente retiravam os meninos dos seus braços e os levavam para a ala da enfermaria, a menina desabou completamente contra o peito de Kalin. Lydia apareceu ao lado de Kalin, com o rosto contorcido num sorriso sarcástico. Alpha, entregue a humana aos guardas. Ela cheira como a cabana do velho moleiro. Provavelmente ela mesma os raptou e os trouxe de volta para receber uma recompensa. Kalin olhou para a rapariga inconsciente nos seus braços. Ele notou a queimadura de frio nas pontas dos dedos dela. Ele notou como ela tinha enrolado o cachecol em volta do pescoço de Toby, deixando a própria garganta exposta às intempéries. Ele podia sentir o cheiro do cansaço extremo que emanava dela. Olhou para Lydia, os seus olhos brilhando com uma perigosa luz dourada iridescente. Ela tinha caminhado através de uma nevasca que tinha impedido os nossos helicópteros de voar. Kalin rosnou. Ela não é uma prisioneira. Ela é uma convidada. Levantou-se e levantou a rapariga sem esforço. Ryland protegeu o perímetro. Ninguém sai. Lydia, sai da minha frente. Kalin virou-se e carregou a estranha em direção à ala médica, seguido pelos seus filhos. O funeral tinha sido cancelado. Amanhã tinha acabado. Mas o mistério de Clara Vance, embora ele ainda não soubesse o nome dela, tinha apenas começado. A dor foi a primeira coisa que Clara Vance sentiu. Não era mais o frio cortante da nevasca. Era a sensação latejante e ardente do sangue voltando aos seus membros congelados. Ela abriu os olhos. O teto não era a madeira podre do seu trailer. Em vez disso, era um teto alto, de cor creme, com iluminação embutida que estava atualmente reduzida a um brilho suave. Ela estava deitada numa cama que parecia uma nuvem, envolta em lençóis de seda macios. Tentou sentar-se, mas uma mão gentilmente a empurrou para baixo. Calma agora, disse. Uma voz profunda e clínica disse. A sua temperatura corporal está apenas a estabilizar. Se mover muito rápido, entrará em choque. Clara virou a cabeça. Um homem de bata branca estava ali, verificando um monitor. Ele era alto, com têmporas grisalhas e olhos gentis por trás de óculos de armação de metal. Era o Dr. Horus, o médico-chefe da Silverpine Pack. Embora Clara não soubesse disso, ela apenas viu um médico numa sala que custava mais do que tudo o que ela possuía. Os rapazes, disse Clara com voz rouca. A sua garganta parecia como se tivesse engolido uma lixa. Estáveis, disse o Dr. Aris, oferecendo-lhe um copo de água com uma palhinha. Crítico, mas estável. Graças a si. Clara bebeu a água avidamente, o líquido fresco acalmando o fogo na sua garganta. As memórias voltaram. A tempestade, o caminhão avariado na velha estrada florestal, a decisão de cortar caminho pela floresta, o som de choro vindo da cabana abandonada do moleiro. A porta da sala abriu-se. A pressão do ar pareceu mudar, tornando-se mais pesada e carregada de eletricidade estática. O homem do corredor entrou. Kalin Thorne. Sem a neve e o caos, ele era ainda mais assustador. Tinha mais de 1,95 m de altura, com ombros que preenchiam a porta. Vestia uma camisa preta nova com as mangas enroladas para revelar antebraços musculosos. Mas foram os seus olhos âmbar que a prenderam à cama. Eram penetrantes e intensamente inteligentes. Deixe-nos, Aris, disse Kalin. Ela está fraca, Alfa, advertiu o médico. Não a force. Eu disse para nos deixar a sós, disse eu. O médico hesitou, depois acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta pesada com um clique. Kalin puxou uma cadeira para perto da cama. Sentou-se e a madeira rangeu sob o seu peso. Ele estudou-a por um longo e desconfortável minuto. Clara sentiu-se como um espécime sob um microscópio. Puxou o lençol até ao queixo, subitamente consciente da sua pobreza, das suas mãos ásperas e da sua existência difícil em comparação com este homem que irradiava poder. Qual é o teu nome?
Perguntou ele. A sua voz não estava zangada, mas exigia uma resposta. Clara, Clara Vance. E para quem trabalhas? Clara Vance. Clara franziu a testa. Trabalho para a Span Cleaning Services, na cidade. Limpo cabanas de aluguer. Ou limpava. A minha carrinha avariou. Provavelmente já fui despedida. Kalin estreitou os olhos. Não é uma metamorfa. Não é de uma alcateia vizinha. É totalmente humana. Isso é crime? Perguntou Clara com uma centelha de rebeldia a atravessar o seu medo. Olhe, senhor, não sei quem é. Eu só estava a tentar chegar a casa antes que a tempestade piorasse. A minha carrinha avariou perto do cume. Eu caminhei. Ouvi choro. Arrombei a porta. É isso. É isso. Kalin inclinou-se para a frente. Partiste uma porta reforçada de carvalho numa cabana que não era usada há 10 anos. Encontraste duas crianças que estavam desaparecidas há 48 horas e carregaste-as por 5 quilômetros através de uma nevasca que matou 2 dos meus melhores batedores. Clara pestanejou. Eu não sabia que eram teus. Eu simplesmente não podia deixá-las. Por que estavas na Rota 9? É uma estrada fechada. Não tinha dinheiro para pagar a portagem da autoestrada. Clara admitiu, desviando o olhar. A vergonha queimava-lhe as bochechas. Peguei na estrada secundária para poupar $5, continuou ela. Kalin ficou em silêncio. Ele podia sentir o cheiro da verdade nela. Para um lobisomem, as mentiras tinham um cheiro azedo e ácido, como limões podres. Clara cheirava a medo antisséptico e a outra coisa. Algo doce e melancólico, como chuva em terra seca. Ela estava a dizer a verdade. Ela arriscou a vida para salvar os seus filhos, tudo para economizar $5 em pedágio. Os meninos foram drogados. Kalin disse, baixando a voz uma oitava. Encontramos vestígios de acônito no sangue deles. Sabe o que é isso? Uma flor. Clara adivinhou, pois tinha lido em livros de jardinagem. Kalin observou o pulso dela. Não estava acelerado. Ela realmente não sabia. O acônito era letal quando induzia um estado de paralisia. Alguém tinha drogado as crianças para mantê-las quietas e depois as escondido na tempestade para que morressem de exposição ao frio. Era uma execução. Alguém os levou, disse Kalin com severidade. Alguém que queria que eles sofressem e você arruinou o plano deles. Antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Lídia entrou, seguida por 2 guardas armados. Por que estás a falar com ela, Kalin? Exigiu Lídia com os olhos a brilhar. Ela é claramente a cúmplice. Ela espera até a tempestade estar no auge e então salva-os por algum milagre para receber uma recompensa. É um golpe clássico. Lídia aproximou-se da cama, pairando sobre Clara. Quem te pagou? Foi a Matilha do Norte? Quanto eles pagaram para você encenar esse pequeno ato heróico? Aterrorizada, Clara recuou. Não sei do que você está a falar. Não quero recompensa. Mentirosa. Lídia levantou a mão, suas unhas alongando-se como garras. Vou fazer você falar. Rosnado. O som era tão profundo que fez a água no copo na mesa de cabeceira vibrar. Kalin levantou-se num movimento rápido. Ele agarrou o pulso de Lídia a poucos centímetros do rosto de Clara. O seu aperto era capaz de esmagar ossos. Toca nela! Rosnou Kalin, os seus olhos brilhando em dourado enquanto a fera dentro dele vinha à tona. E perderás esta mão, Lídia. Lídia engasgou-se e tentou afastar-se. Kalin, ela é humana. Uma ninguém. Estás a escolhê-la em vez da tua própria fêmea beta. Estou a escolher a justiça, disse Kalin, empurrando Lídia de volta para a porta. E estou a escolher a mulher que fez o que tu não foste capaz de fazer. Ela salvou os meus filhos. Se ela fosse a sequestradora, teria deixado os meus filhos morrerem e desaparecido. Agora sai daqui. Lídia esfregou o pulso, o rosto contorcendo-se numa máscara de puro ódio enquanto olhava para Clara. Isto não acabou, sussurrou ela. Não pertences aqui, humana. A alcateia vai comer-te viva. Ela saiu furiosa, os guardas hesitando antes de a seguirem. A sala ficou em silêncio novamente. Clara tremia violentamente. Kalin voltou-se para ela, o brilho dourado nos seus olhos desaparecendo para ser substituído por um cansaço exaustivo. Ele olhou para a mulher frágil na cama e percebeu pela primeira vez como ela era realmente pequena. Peço desculpa, disse ele com rigidez. A Lídia é protetora. Ela é louca, sussurrou Clara. Kalin soltou uma risada curta e seca. Isso também.
Ele enfiou a mão no bolso e tirou um talão de cheques. Escreveu um número numa página, arrancou-a e colocou-a na mesa de cabeceira. Para a sua carrinha, disse ele, e pela sua coragem. Clara olhou para o cheque e arregalou os olhos. Era de US$ 50.000. Não posso aceitar isto, disse ela, estendendo a mão para devolvê-lo. Pode e vai aceitar, disse Kalin, mas ainda não pode ir embora. As estradas ainda estão bloqueadas. Francamente, não acho que esteja segura lá fora. Se alguém tentou matar os meus filhos e tu és a única testemunha de onde eles foram encontrados, tu és um alvo. Tu és um alvo. O coração de Clara deu um salto. Um alvo. Até eu descobrir quem os colocou naquela cabana, disse Kalin, com o rosto endurecido como pedra. Estás sob a proteção da alcateia Silverpine, quer queiras, quer não. Os gritos começaram às 2 da manhã. Na manhã seguinte, ecoaram pelos corredores da casa da alcateia. Um som agudo e aterrador de puro pânico. Kalin saltou da cama e correu pelo corredor antes de estar totalmente acordado. E rompeu pela ala pediátrica privada da enfermaria. As enfermeiras estavam a correr de um lado para o outro. As máquinas emitiam bips frenéticos. No centro da sala, encolhidos no canto da grande cama de hospital e com as costas pressionadas contra a parede, estavam Toby e Wyatt. Os seus olhos estavam arregalados e as pupilas dilatadas. Eles rosnavam baixinho, com grunhidos agudos que eram mais de medo do que de agressividade. A doutora Iris tentava te aproximar-se deles com um sedativo. Meninos, por favor, é só um remédio. Não, gritou Toby e estendeu a mãozinha. As suas garras estavam para fora, pequenas, mas afiadas. Ele arranhou o braço da médica, fazendo-a sangrar. Afasta-te, gritou Wyatt. Afasta-te, homem fedorento. É o papá. Keane entrou em cena, entrando na luz. Meninos, sou eu. É o papá. Os gêmeos olharam para ele, mas não havia reconhecimento nos seus olhos, apenas terror cego. As drogas ainda estavam no seu organismo, a confundir os seus sentidos e a fazê-los ver ameaças onde não havia nenhuma. Eles não viam o pai. Viram outro monstro a vir para os magoar. O papá também nos vai magoar, soluçou Wyatt, tapando os ouvidos. É muito frio. Kalin congelou com o coração despedaçado. Eles estavam aterrorizados com ele. O imenso poder que ele detinha, a aura alfa que forçava homens adultos a ajoelharem-se, não estava a fazer nada além de aterrorizar os seus filhos traumatizados. Ceda-os, disse Lídia da porta. Ela tinha chegado, enrolando um roupão de seda à sua volta. Eles estão histéricos. Anota-os antes que se machuquem. Chega de drogas, rosnou Kalin. Os sistemas deles já estão sobrecarregados. Então contenha-os, insistiu Lídia. O caos aumentou. Os meninos gritavam mais alto, alimentando-se da tensão na sala. Kalin sentiu-se impotente. Ele era o predador mais forte da América do Norte, mas não conseguia impedir os seus filhos de chorar. Então a porta se abriu silenciosamente. Clara estava ali. Ela vestia uma camiseta grande emprestada e calças de moletom e segurava o suporte de soro com uma mão. Ela parecia pálida e instável, mas seus olhos estavam fixos nos meninos. Ela não pediu permissão. Ela não se curvou ao alfa. Ela simplesmente passou por Kalin, pelo médico e por Lídia. Ei, disse Clara suavemente. Sua voz não era uma ordem, era uma melodia. Os rapazes pararam de gritar instantaneamente. As suas cabeças viraram-se na direção dela. Ela sentou-se na beira da cama, ignorando as enfermeiras que protestavam. Ela não estendeu a mão para os rapazes. Ela não tentou agarrá-los. Ela apenas sentou-se ali, encolheu os ombros e soltou um suspiro exagerado. Estou com tanto frio, ela sussurrou para o ar. Clara sussurrou para o ar. Gostaria de ter alguém para me ajudar a aquecer. Toby pestanejou. O olhar selvagem nos seus olhos esmoreceu e foi substituído por um lampejo de curiosidade. Ele lembrava-se daquela voz. Não do cheiro de antisséptico ou almíscar de lobo, mas de chuva e loção de baunilha barata. Senhora da Neve, sussurrou Toby. Olá, Toby. Clara sorriu, embora os seus olhos se enchessem de lágrimas. As minhas mãos estão geladas, vês? Ela estendeu as mãos com as palmas para cima. Lentamente, agonizantemente, devagar, Toby rastejou para fora do canto. Ele cheirou o ar. Então estendeu a mão e colocou a sua mão pequena e quente na dela. Estou aqui.
disse Toby com a voz trêmula. Eu também, sussurrou Wyatt, seguindo o irmão. Em segundos, os dois filhotes de lobo aterrorizados estavam agarrados à mulher humana. Wyatt enterrou o rosto no pescoço dela e inspirou profundamente. Toby enrolou-se no colo dela e envolveu os braços à volta da cintura dela. Clara começou a cantarolar. Era uma melodia sem nome e desajeitada que ela provavelmente tinha inventado na hora. Mas para os lobos na sala, soava como um hino. Ela balançava-os para a frente e para trás, esfregando círculos nas costas deles. Kalin observava, atordoado. Sentiu algo se mexer no seu peito. Era o seu lobo. Normalmente inquieto e agressivo, o animal dentro dele estava repentinamente calmo. Estava a ronronar. Ela mantém a matilha segura, sussurrou a voz do lobo na mente de Kalin. Ela é o lar, disse Lídia, parecendo enojada. Isso é ridículo. Ela é humana. Está a confundi-los. Afaste-a dos herdeiros. Lídia deu um passo à frente para agarrar o braço de Clara. Não, disse Kalin. Foi uma única palavra, dita com absoluta determinação. Kalin, olhe para eles. Eles estão agarrados a uma serva. Estão agarrados à sua salvadora. Kalin corrigiu-se. Ele olhou para Clara. Ela estava exausta, com os olhos semicerrados, mas não parava de cantarolar. Ela os segurava como se fossem seus próprios filhos. Wyatt, disse Kalin suavemente, aproximando-se e tomando cuidado para não quebrar o feitiço. Você disse homem fedorento há pouco. Quem era o homem fedorento? Wyatt não tirou os olhos do ombro de Clara. O homem que nos deu doces no jardim. Qual era o cheiro dele? Perguntou Kalin gentilmente. Como o porão, murmurou Wyatt. Como coisas limpas e cigarros. Os olhos de Kalin encontraram os de Ryland do outro lado da sala. Alvejante e tabaco. Havia apenas uma pessoa na equipe que cheirava assim. Marcos, o jardineiro. Ele estava com o grupo há 15 anos e tinha sido pessoalmente recomendado para o cargo por Lídia. Kalin cerrou os dentes. Ryland, disse Kalin com voz sem emoção. Encontre Marcos. Traga-o vivo para a sala de interrogatório. Sim, Alfa. Ryland virou-se e saiu a correr. O rosto de Lídia empalideceu ligeiramente, mas ela recuperou-se rapidamente. Marcos, aquele velho tolo. Ele não se atreveria. Veremos, disse Kalin. Ele olhou para a cama. Os meninos estavam a dormir agora, respirando de forma regular e profunda. Clara também estava a dormir, com a cabeça apoiada de forma estranha na grade de metal da cama, a mão ainda protegendo as costas de Toby. Kalin aproximou-se. Ele levantou gentilmente a cabeça de Clara e colocou um travesseiro sob ela. A pele dela estava quente. Sentiu uma atração estranha e assustadora por ela. Não era apenas gratidão, era biológico. O seu lobo interior queria estar perto dela. Queria enrolar-se na cama e dormir ao lado dela. Isso era perigoso. Um humano não podia ser companheiro de um alfa. Era biologicamente impossível. Eles eram frágeis demais para sobreviver ao vínculo de acasalamento e fracos demais para ter filhos lobisomens. As leis do conselho que proibiam isso existiam por uma razão. No entanto, ao olhar para a cena da mulher humana e seus filhos lobos, Kalin percebeu que essas leis talvez não importassem mais. Pela primeira vez em 2 dias, sua casa estava silenciosa. E pela primeira vez em anos, parecia um lar. Vigiem-na. Kalin ordenou aos guardas posicionados na porta. Se alguém, e quero dizer qualquer pessoa, incluindo Lídia, tentar entrar neste quarto enquanto ela dorme, impeçam-na. Força letal autorizada. Lídia suspirou. Kalin, ele nem sequer olhou para ela ao sair da sala. Tinha um traidor para caçar e um mistério para resolver. Por que é que uma mulher humana acalmava os seus lobos melhor do que os da sua própria espécie? E por que é que, de repente, sentia que iria incendiar o mundo se alguém sequer a tocasse? A masmorra da casa da matilha. Silverpine não foi concebida para tortura, mas para quebrar a mente. As paredes eram revestidas com chumbo e betão à prova de som, isolando o prisioneiro da única coisa de que um lobo mais precisa, uma ligação mental com a alcateia. Estar ali significava estar completamente sozinho no universo. Marcos, o zelador, estava sentado num banco de metal. Tinha 60 anos, cabelo ralo e mãos trêmulas. Cheirava a lixívia, tabaco e ao fedor azedo e podre da culpa. Kalin ficou na sombra. Ainda não tinha tocado Marcos. Não precisava. Marcos estava hiperventilando sob o peso sufocante de sua aura alfa. Eu não queria que eles morressem,
disse ele. Lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido de Marcos enquanto ele choramingava. Ela disse que era apenas um susto, uma manobra para ganhar vantagem. Ela disse que eles seriam resgatados em 1 hora. Quando a tempestade chegou, tentei ligar para ela. Tentei dizer que os meninos ainda estavam lá fora. Ela não atendeu. Kalin, ela repetiu entrando na luz. Quem é ela? Marcos balançou a cabeça violentamente. Não sei. Nunca vi o rosto dela. Ela usava uma capa. Ela me encontrou na lanchonete à beira da estrada na Route 4. Ela pagou em dinheiro. Notas velhas e impossíveis de rastrear. Vendeste os meus filhos por dinheiro. A voz de Kalin era perigosamente calma. Tenho dívidas. Dívidas de jogo em Las Vegas. Iam matar a minha mulher. Não tive escolha. Kalin moveu-se tão rapidamente que ficou desfocado. Bateu com a mão na parede ao lado da cabeça de Marcos e o betão rachou com o impacto. Tu sempre tens escolha, rosnou Kalin. E escolheste o dinheiro em vez da vida da matilha. Agora és um renegado. Marcos, não tens matilha. Não tens nome. Marcos chorou, o som ecoando na pequena sala. Para um lobo, ser destituído do status de matilha era um destino pior que a morte. Significava loucura e uma vida vagando pela selva até que um caçador o matasse. Mas o cheiro, insistiu Kalin, inclinando-se para perto. Tu tens um faro apurado, Marcos. Mesmo sem poder ver o rosto dela, podias sentir o cheiro dela. O que era? Marcos cheirou, tentando lembrar-se apesar do terror. Era químico, como se ela estivesse a encobrir algo. Spray de cabelo? Não, perfume caro. Por baixo disso, algo forte, como folhas esmagadas e cobre. Kalin endireitou-se. Lídia usava um perfume personalizado importado de Paris. Lírios brancos e âmbar. Mas isso não era prova. Qualquer pessoa podia comprar perfume de lírio. Um inimigo inteligente poderia usá-lo para incriminá-la. Mas cobre era o cheiro de sangue velho. Tranca-o na cela mais profunda. Kalin ordenou a Ryland, que estava parado junto à porta. Se ele falar com alguém, executa-o. Kalin saiu furioso da masmorra com a mente a mil. Ele precisava de subir. Precisava de ver Clara. A atmosfera na ala médica era completamente diferente. Clara estava sentada na cama com um ar perplexo. No seu colo estava uma bandeja de comida que alimentaria um jogador de futebol americano. Havia frango assado, puré de batata, feijão verde, pãezinhos frescos e uma enorme fatia de bolo de chocolate. Não consigo comer tudo isto, protestou Clara. Tem de comer, disse o Dr. Aris, verificando o seu prontuário. Está gravemente desnutrida, menina Vance. Não tem reservas de gordura corporal. Se o Alfa perceber que não comeu, vai culpar a equipa da cozinha e provavelmente despedi-los-á. Os olhos de Clara arregalaram-se. Ele despediria-os só porque não tenho fome? Ele é intenso, o doutor. Aris sorriu com rigidez quando olhou para si. A porta abriu-se e Kalin entrou. O ar na sala parecia vibrar. Ele tinha lavado o cheiro da masmorra, mas a tensão permanecia nos seus ombros. Parou ao pé da cama. Olhou para Clara, depois para o frango meio comido. A comida não é do seu agrado? Está deliciosa, disse Clara rapidamente. É só que é muita. Precisa de força, disse Kalin. Ele puxou uma cadeira, mas não se sentou. Ficou de pé parecendo inquieto. Os meninos estão a perguntar por si. Eles se recusam a tomar o pequeno almoço, a menos que a senhora da neve coma com eles. Clara sorriu com um sorriso genuíno e caloroso que fez o peito de Kalin doer. Eles são meninos doces, assustados, mas doces. Eles geralmente são terríveis, corrigiu Kalin. Eles morderam 3 babás no mês passado. Puseram fogo no tapete da biblioteca. São alfas em treino, dominantes e agressivos. São apenas crianças, disse Clara suavemente, dirigindo-se a Kalin pelo nome. Só precisam de se sentir seguros. Kalin olhou para ela. Ninguém nunca lhe tinha falado assim antes, não sem inclinar a cabeça em sinal de submissão. Dr. Aris, disse Kalin, sem quebrar o contato visual com Clara. Deixe-nos, disse o médico hesitante, depois curvou-se e saiu. Clara, começou Kalin, tenho uma proposta para si. Clara limpou a boca com um guardanapo, parecendo nervosa. Se é sobre dinheiro, já lhe disse que não posso aceitar. $50.000. É demasiado. Não é sobre dinheiro. Bem, mas não como uma esmola. Kalin cruzou as mãos atrás das costas. Os meus filhos estão traumatizados.
Os psiquiatras da matilha dizem que eles regrediram. Eles não confiam na matilha. Ainda não confiam totalmente em mim, mas confiam em si. Ele respirou fundo. Quero que continue como governanta deles. Clara deixou cair o garfo. Fique aqui no castelo com os lobos. Sim, você terá sua própria suíte. Você receberá um salário de 10.000 por mês. Você terá acesso total ao terreno e a um carro. Você terá tudo o que precisar. Seu único trabalho é ficar com Toby e Wyatt e ajudá-los a se recuperar. Eu não sei nada sobre lobos, gaguejou Clara. Eu sou humana. Sua amiga, a mulher de vestido preto, ela me odeia. Ela disse que eu não pertenço a este lugar. A Lídia não comanda esta alcateia. A voz de Kalin baixou, tornando-se sombria e possessiva. Eu comando e digo que pertences a qualquer lugar onde os meus filhos precisem de ti. Tens família à tua espera, Clara? Ele prendeu a respiração, esperando pela resposta. Não, disse Clara baixinho, olhando para as suas mãos. A minha mãe morreu no ano passado. Sou só eu e o meu senhorio, que provavelmente está a despejar-me neste momento. Então está decidido. Vou mandar recolher as tuas coisas do teu apartamento, decidiu Kalin. As tuas dívidas serão pagas. Agora vais viver aqui. Kalin, por favor, disse ele. A palavra pairou no ar. Um rei alfa a implorar. Eles estão a clamar por ti, Clara, por favor. Clara olhou para os seus olhos dourados. Ela podia ver o desespero por trás do poder. Ela acenou lentamente com a cabeça. Está bem, pelos rapazes. Mais tarde naquela noite, o Dr. Harris encontrou Kalin no seu escritório. O médico parecia pálido. Ele segurava uma pasta como se fosse uma bomba. Alfa, precisamos de conversar. Kalin levantou os olhos dos relatórios de segurança. O que foi? Clara está doente? Não, bem, sim, ela está a recuperar, mas fiz um exame de sangue padrão para verificar se havia infecções devido à exposição. O Dr. Harris colocou a pasta sobre a secretária. Veja os marcadores hormonais dela. Kalin abriu a pasta, viu números e gráficos que não compreendia. Fale em linguagem simples, Ares. Ela é biologicamente humana, disse Ares, com a voz trêmula de entusiasmo científico. Não há ADN de lobo nem ascendência metamorfa, mas os seus feromonas são diferentes. Eles imitam a assinatura química de um lobo ômega. Kalin congelou. Os ômegas eram raros. Eram os pacificadores e curandeiros que mantinham a alcateia unida. Produziam um odor que acalmava os alfas agressivos e acalmava os filhotes traumatizados. Mas os ômegas nasciam lobos. Era impossível para um humano produzir esse odor. É uma anomalia evolutiva, explicou Ares. Talvez fosse um gene recessivo de milhares de anos atrás, ou apenas um milagre biológico. É por isso que os rapazes ficam calmos perto dela. É por isso que você também fica calmo perto dela. Biologicamente, ela se registra como a melhor cuidadora para os nossos sentidos. Kalin olhou para a parede. Isso mudava tudo. Se o conselho descobrisse, eles iriam querer estudá-la. Se os bandos renegados descobrissem, tentariam roubá-la para criar soldados calmos. Ela não era apenas uma ama. Era a criatura mais valiosa do mundo sobrenatural. Queima este ficheiro, ordenou Kalin, com os olhos a brilhar. Alfa, queima-o. Apaga os registros digitais. Ninguém pode saber disto. Tanto quanto todos sabem, ela é apenas uma simpática rapariga humana. Compreende, sim, Alfa. Kalin levantou-se e caminhou até a janela para olhar para o terreno coberto de neve. Clara estava lá fora agora. Ele podia vê-la da janela. Ela estava envolta num novo casaco de inverno que ele tinha encomendado para ela e caminhava com os rapazes. Toby ria. Wyatt perseguia um floco de neve. Ela era uma ômega humana, vivendo no Lion's Den. 2 semanas se passaram. A alcateia Silver Pine entrou num ritmo instável. A nevasca tinha passado, deixando as montanhas brancas e brilhantes. Clara estava feliz. Pela primeira vez na vida, ela não estava com fome. Também não estava com frio. Passava os dias a construir castelos de Lego com os gêmeos, a ler-lhes histórias e a ensiná-los a desenhar. Os meninos estavam a crescer bem. Os pesadelos tinham parado. Mas a tensão na casa principal estava a aumentar. Lídia observava das sombras. Ela percebeu como Kalin olhava para Clara durante o jantar. Ela viu como os guerreiros endurecidos amoleciam quando Clara passava e sorria para eles. A humana estava a se infiltrar na alcateia não pela força, mas pela gentileza.
Lídia não podia atacar diretamente. A proteção de Kalin era absoluta. Ela precisava virar a alcateia contra Clara. Ela tinha que provar que a humana era um risco. A oportunidade surgiu durante a festa da primeira lua. Era uma reunião formal. Os líderes das famílias aliadas estavam presentes. Era uma noite de política, alianças e demonstrações de força. Você deve comparecer, disse Kalin a Clara na manhã da festa. Ele estava no berçário, observando-a trançar o cabelo de Wyatt. Eu? Clara riu nervosamente. Eu sou a empregada, Kalin. Devo comer na cozinha. Tu és a salvadora dos herdeiros, disse Kalin com firmeza. Sentarei-te à mesa principal. Mandei fazer um vestido para ti. Era de veludo verde esmeralda, modesto, mas deslumbrante. Quando Clara entrou no grande salão naquela noite, o silêncio tomou conta do lugar. Ela parecia majestosa. Não parecia uma empregada. Parecia uma dama. Kalin estava à cabeceira da mesa. Quando a viu, ficou sem fôlego. O seu lobo interior arranhou as suas costelas, uivando. Minha, minha. Ele reprimiu. Não podia reivindicá-la. Isso daria início a uma guerra civil. O jantar estava a correr bem até ao terceiro prato. Lídia levantou-se e bateu no copo com uma colher de prata. Um brinde, anunciou ela, com um sorriso afiado como uma lâmina. Ao nosso alfa e à sua nova e interessante convidada. A sala ficou em silêncio. É fascinante, continuou Lídia, caminhando ao redor da mesa. A rapidez com que acolhemos uma estranha em nossos corações. Um estranho, devo acrescentar, que não tem passado nem história. Ela parou atrás da cadeira de Clara. Clara enrijeceu, segurando o garfo de prata. Eu fiz algumas pesquisas. Lídia sussurrou alto o suficiente para que todos à mesa ouvissem. Vocês sabiam, Matilha, que o pai da senhorita Vance era um caçador? Suspiros ecoaram pela sala. Os caçadores eram inimigos jurados dos lobisomens. Matavam por desporto e pelas peles. Clara empalideceu. Ele caçava veados para comer. Éramos pobres. Querida Lídia riu cruelmente. Ou ele caçava outra coisa? Ele ensinou-te a seguir rastos, a preparar armadilhas? Foi assim que encontraste os rapazes, Clara? Sabias exatamente onde procurar. Isso não é verdade. Clara levantou-se com as mãos a tremer. Eu nunca magoei ninguém. Sente-se, Lídia. Sente-se, o advertiu Kalin, um grunhido baixo vibrando em seu peito. Pergunte a ela, gritou Lídia, apontando um dedo acusador. Pergunte a ela por que foi encontrada com um mapa do território no bolso. Eu o encontrei no quarto dela hoje. Lídia jogou um pedaço de papel amassado sobre a mesa. Era um mapa detalhado das defesas do perímetro da alcateia, com os pontos fracos circulados a marcador vermelho. Clara olhou para ele. Nunca vi isso antes. Tu colocaste isso aí. Uma espiã, gritou um guerreiro no fim da mesa. Ela é uma espiã dos caçadores. O clima na sala mudou instantaneamente. A suspeita transformou-se em agressividade. Os lobos começaram a levantar-se com os olhos a brilhar. Chega! Rugiu Kalin batendo com o punho na mesa. A madeira lascou-se. Lídia, estás dispensada. Isto é uma armadilha. E estás tão cega pela tua luxúria por este humano que não consegues ver a faca na tua garganta. Ou isto é uma armadilha, Lídia. De repente, as luzes do grande salão apagaram-se. A sala mergulhou na escuridão e no caos. Então vidros se estilhaçaram. Ataque! Ryland gritou. Violação do perímetro! Figuras vestidas com equipamentos táticos pretos caíram das janelas altas em cordas. Não eram caçadores. Eram mercenários lobos renegados e não estavam atrás de Kalin. Estavam atrás dos meninos. Peguem os herdeiros! Gritou um dos renegados. Kalin transformou-se instantaneamente. As suas roupas rasgaram-se quando ele se transformou num enorme lobo preto, com 2,4 metros de altura até o ombro. Ele rasgou a garganta do primeiro atacante, mas eram muitos. 3 renegados correram para a mesa alta. Clara não pensou. Ela não correu. Em vez disso, agarrou Toby e Wyatt e empurrou-os para debaixo da pesada mesa de carvalho. Fiquem aí, gritou ela. Um lobo com espuma na boca saltou por cima da mesa e aterrou mesmo à sua frente. Transformou-se na sua forma híbrida, um monstro meio homem, meio animal. Levantou uma mão com garras para atacar os rapazes trêmulos debaixo da mesa. Clara colocou-se à frente dele. Não tinha nenhuma arma, não tinha magia. Tudo o que tinha era um garfo de prata. Afasta-te deles, gritou ela.
O renegado soltou uma risada gutural. Sai da frente, carne, disse ele, balançando as garras. Clarara enfiou o garfo de prata no olho dele. O renegado uivou de dor. A prata queimava lobisomens como ácido. Ele balançou as garras, atingindo Clarara de lado. Ela foi jogada para trás e bateu contra a parede de pedra. O sangue manchou o seu vestido verde. Não, rugiu Colin Wolfe. O som não era apenas ruído. Era uma força física. Ver Clarara cair quebrou algo em Colin. Ele enlouqueceu. Movendo-se mais rápido do que os olhos podiam acompanhar, ele rasgou os bandidos restantes como se fossem feitos de papel. Quando chegou ao bandido que tinha atingido Clarara, ele não o matou apenas, ele o destruiu. O silêncio tomou conta do salão. As luzes voltaram a acender. 10 bandidos estavam mortos. Os guerreiros da matilha estavam ofegantes e olhavam em volta confusos. Colin voltou à sua forma humana. Ele não se importava com a sua nudez. Correu para a parede onde Clarara estava caída. Ela estava consciente, mas pálida. 3 marcas profundas de garras rasgavam o veludo do seu vestido e ela sangrava muito pelas costelas. Clarara! Gritou Colin, caindo de joelhos. Ele estendeu a mão para ela, mas parou com medo de machucá-la. Clarara olhou para ele com os olhos turvos. Ela sorriu fracamente. Os meninos estão bem? Eles estão bem, prometeu Colin, com lágrimas misturadas ao sangue em seu rosto. Você os salvou novamente. Ótimo, sussurrou ela, com a cabeça inclinada para trás. Colin colocou a mão sobre o ferimento dela para estancar o sangramento. E então aconteceu. Quando a pele dele tocou o sangue dela, uma onda de choque explodiu pela sala. Uma luz dourada, visível para todos, irrompeu do ponto onde as mãos dele se encontraram. Pulsava como um batimento cardíaco. Bum, 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 bum. A marca do companheiro. Escondida atrás de um pilar, Lídia engasgou-se de horror. Ryland largou a espada. Toda a alcateia congelou. Não era apenas qualquer vínculo. Era um vínculo de almas, a forma mais rara e sagrada de acasalamento na história dos lobos, e acabara de ligar o rei Alfa a uma mulher humana. Colin sentiu a dor dela como se fosse sua. Ele podia sentir a força vital dela a vacilar. Curandeiros! Gritou Colin, sua voz estilhaçando as janelas do grande salão. Salvem-na! Se ela morrer, matarei todos vocês. Queimarei este mundo até virar cinzas. Ele a pegou nos braços, envolto na luz dourada que ainda pulsava ao redor deles, e correu para as portas. A matilha os observou partir. Eles não estavam mais olhando para uma serva humana. Estavam olhando para a sua rainha. Lídia soube que seu tempo havia acabado quando os guardas finalmente voltaram seus olhos para ela. A sala de operações estava ofuscada por uma luz branca. O Dr. Ares e a sua equipa trabalhavam com uma velocidade que desafiava as limitações humanas. As suas mãos moviam-se com uma precisão cirúrgica. Mas os monitores gritavam. A frequência cardíaca de Clarara estava a cair. As garras do lobo renegado estavam revestidas com uma neurotoxina suave. Era suja, eficaz e mortal para um humano sem imunidade natural. Colin ficou parado à porta, contido por 2 guerreiros beta aterrorizados. A luz dourada do vínculo da alma ainda pulsava fracamente em torno das suas mãos, formando uma conexão física entre as forças vitais deles. Cada vez que o coração dela perdia uma batida, uma dor aguda atravessava o peito dele. A pressão arterial dela está a cair, gritou o Dr. Aris. Ela está a perder muito sangue. Não temos o negativo suficiente. Pegue o meu, ordenou Colin, sacudindo os guardas. Ele aproximou-se da mesa e arregaçou a manga. Alfa não pode fazer isso, disse Ares horrorizado. O sangue alfa é muito potente. Pode queimar as veias dela. Nunca foi feito em um humano antes. Ela não é mais apenas humana. Colin rosnou, seus olhos brilhando com uma ferocidade que abalou a sala. Ela é minha companheira. O vínculo já existe. O meu sangue não a matará. Irá ancorá-la. Ele agarrou uma linha de transfusão e enfiou a agulha no próprio braço. Faça isso ou vou destruir este hospital. O Dr. Aris não discutiu. Ele conectou a linha enquanto o sangue escuro e rico do alfa fluía para o tubo transparente e entrava no sistema de Clarara. A sala ficou em silêncio. Por um momento, nada aconteceu. Então, o corpo de Clarara arqueou-se na mesa. As suas veias brilharam douradas sob a pele pálida.
Os monitores pararam de emitir bipes erráticos e passaram a emitir um zumbido forte e rítmico. Budon. Budon, a ferida no seu lado começou a sarar, com vapor a subir da pele à medida que o fator de regeneração alfa era ativado. Foi um milagre. Lá fora, no corredor, a matilha tinha se reunido. Centenas deles. Não estavam a revoltar-se, estavam ajoelhados. Tinham visto a mulher humana atirar-se na frente de um monstro para salvar os seus futuros reis alfa. Tinham testemunhado a ligação de almas. Diante do seu sacrifício, o preconceito contra a sua espécie evaporou-se. Ryland entrou silenciosamente na sala de operações enquanto Kellen desligava a linha. Ele parecia pálido, mas triunfante. Lydia, perguntou Kellen, com a voz rouca. Ryland confirmou com severidade. Encontramos os registros de transferência. Ela pagou aos renegados. Deu-lhes os casacos de segurança. Ela admitiu. Kellen disse que o fez para proteger a pureza da alcateia. Ela nunca mais verá o sol, sussurrou Kalim, afastando uma madeixa de cabelo úmida da testa de Clara. Mas hoje não. Hoje é para viver. Horas depois, Clara abriu os olhos. A dor tinha desaparecido. Na verdade, sentia-se mais forte do que nunca. Os seus sentidos estavam mais apurados. Ela podia ouvir a neve a cair lá fora e sentir o cheiro dos pinheiros a quilômetros de distância. Kalim, ela sussurrou. Ele estava lá instantaneamente, segurando a mão dela. Estou aqui. Os meninos estão a dormir aos pés da sua cama. Ele sorriu e apontou para os 2 pequenos montinhos debaixo do cobertor perto dos pés dela. Eles não iam embora. Clara olhou para ele com os olhos nublados pela confusão. Sinto-me diferente. Sinto-o na minha cabeça. Kalim levou os nós dos dedos aos lábios dela. Tens o meu sangue nas veias, Clara. A deusa da lua também uniu as nossas almas. És a lunar da alcateia do pinheiro prateado. És a primeira humana lunar da história. Clara riu baixinho, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Isso significa que vou ter um aumento? Kalim riu com puro alívio. Tens tudo, Clara. Tens o mundo. A casa da alcateia já não era um lugar de luto. Era um lar. Clara Vance, a rapariga que saíra da neve sem nada, agora estava na varanda do grande salão. O sol de inverno brilhava abaixo dela. A alcateia rugiu sua aprovação em um rugido ensurdecedor que ecoou nas montanhas. Kalim estava ao lado dela, com a mão pousada possessivamente na parte inferior das costas dela. Toby e Wyatt corriam seguros e felizes na neve abaixo. Naquela noite na nevasca, ela não tinha apenas salvado 2 meninos. Ela tinha salvado um rei da sua própria escuridão e uma matilha do seu próprio preconceito. A neve tinha trazido-lhes um fantasma, mas foi o amor que a tornou rainha. Quanto a Lydia, bem, digamos apenas que as masmorras de Silverpine são frias, mas o calor da casa do Alfa duraria para sempre. Uau, que jornada! De uma nevasca gelada ao trono do rei Alfa. Se gostou desta história, por favor, curta-a. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Acha que um humano poderia liderar uma alcateia de lobisomens? Deixe-me saber a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um episódio de Romance That Bites Back. Obrigada por assistir.